hoje vamos falar sobre um personagem do Velho Testamento chamado Josué. Josué era um servo de Moisés, desde moço acompanhou Moisés, subiu ao monte onde Moisés recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Josué acompanhou batalhas, lutou à frente do povo em guerras, estava presente na caminhada do povo de Deus quando era para realmente eles conquistarem a terra prometida. Ele foi espiar a terra. Aí ele era dos dois, ele e Caleb foram os únicos que acharam que eles podiam conquistar a terra, mas 10 acharam que não dava, que eram gigantes. Então acabou o povo ficando no deserto 40 anos e ali Josué, fiel ao seu mestre Moisés, fiel a Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem valente. Mas chega um ponto em que Moisés morre e cabe a Josué dirigir o povo para a terra prometida. E haviam muitas barreiras para que isso acontecesse. Muitos povos que já estavam vivendo na terra, muitas cidades fortificadas, o Rio Jordão, como passar com um povo enorme, né? Atravessar um rio naquela época. Então, Josué tem muitos desafios e Deus fala com ele. E essa palavra de Deus para Josué está escrita no livro de Josué, no primeiro capítulo, apesar de que a história de Josué não começa aqui, mas esse primeiro capítulo justamente relata a palavra de Deus falando diretamente com Josué e dando instruções para ele nessa nova fase da vida dele. Nós vamos ler só alguns versículos. Eu quero ler com você a partir do versículo 7, que diz assim: tão somente sê forte e muito corajoso, e tenhas o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós temos aqui 3 versículos, 3 ordenanças e 3 promessas, não é? 2 ordens repetidas, ou mais, né? Mais ordens repetidas, não só 2. Mas repetidas ordenanças aqui. Qual delas? Ser forte e corajoso, repete versículo 7, repete versículo 9, já é repetição, porque já estava também nos versículos anteriores. Ser forte e corajoso. O Senhor nos ensina que quando Ele está conosco, não tem nada que a gente precisa temer. A gente não precisa, Ele diz de novo, né? Não temas nem te espantes, porque hoje nós vivemos dias que nós vemos cada coisa que às vezes a gente se espanta, né? Tem muitas pessoas que acabam ficando com medo. Medo o quê? Só de sair da rua num dia de noite ou frequentar um bairro perigoso durante a noite? Não. Por exemplo, medo de ter filhos. Tem gente que tem medo de ter filhos. Ah, mas esse mundo tá tão assim, como é que eu vou ter filhos? O Senhor nos diz, ser forte e corajoso. Nós temos que enfrentar as nossas lutas e fazer aquilo que agrada a Deus. Deus não estava poupando, e se você ler o livro de Josué, você vai ver que foram muitas guerras, muitas batalhas, mas o Senhor sempre na frente, dando a direção, dando a estratégia e também até permitindo que Josué perdesse algumas batalhas, para ele se antenar e ver que tinha coisas erradas que estavam sendo feitas no meio do povo, que Deus não se agradava. Como consequência,
eles perdiam a batalha, para que houvesse a santidade do povo de Deus. E então eles iam vencendo as suas batalhas. A segunda ordenança que eu quero chamar a atenção aqui é com relação ao livro da lei. Bom, ele diz ser forte e corajoso, mas como ser forte e corajoso? Né? É difícil buscar força, às vezes a gente desanima, às vezes a gente enfraquece, às vezes a gente não vê a saída, não vê a estratégia que nós podemos tomar. E ele diz então, cuidado para fazer tudo que meu servo Moisés ordenou na lei dele. Ora, que coisa interessante, para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Essa mesma ordem, ou muito parecida, é de novo dita no versículo seguinte, no versículo 8, né? Que diz assim, olha, não cesses de falar desse livro da lei, porque não é obedecer, depois diz aqui, meditar nesse livro, cuidado para fazer tudo que nele está escrito, cuidado para obedecer sempre o que está escrito no livro da lei, né? E também que você não deve parar de falar dele, não só ler, meditar, mas falar dele. E isso me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto, porque eu fico pensando sobre o que nós falamos, quais são as nossas conversas, na nossa casa, com os nossos filhos, quando estamos reunidos com os amigos num jantar. Infelizmente, nós vemos muita fofoca, muito falatório inútil, que não serve para nada. Se não é para falar mal do outro, mas também não serve para nada. E a palavra de Deus no Novo Testamento também nos exorta a ter muito cuidado com a nossa língua e que a gente não usasse palavras inúteis, não só de maledicência. Que palavras de maledicência me parece que é bem mais fácil de a gente entender que a gente não devia ter. Fala mal dos outros, não edifica ninguém, não faz bem para ninguém. Agora, palavras inúteis, a gente precisa prestar atenção, porque às vezes a gente está muito em falatório inútil, que não serve para nada. E a Bíblia nos adverte que a gente devia falar da palavra de Deus. Por que não? Por que não numa roda de amigos perguntar o que você acha desse texto, ou disso que o apóstolo Paulo fala, ou disso que Jesus fez e falou, né? Tão interessante. Eu tive aí na palestra do Augusto Cury, que ele esteve aqui em Criciúma, né? Estive na sua palestra, gostei muito, e ele deu um testemunho, né? Dizendo que ele foi estudar a vida de Jesus sob o ponto de vista psiquiátrico, né? De emoções, de gestão das emoções, e ele foi verificar não esperando grandes coisas, mas ele se deparou com uma pessoa incrível, com uma pessoa que com as suas palavras, com as suas atitudes, curava não só o corpo, mas também as emoções das pessoas que estavam envolvidas. E ele aí fez a sua interpretação de um texto bíblico muito bonito, que também sempre me chamou muita atenção, onde a gente viu assim a reação de Jesus completamente fora do padrão da época, daquela mulher pecadora que foi pega em adultério e trouxeram ela para onde Jesus estava. Jesus calmamente escrevendo na areia, viu aquele tumulto e viu, né, os doutores da lei ali dizendo: essa mulher foi pega em flagrante adultério e a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? Jesus ali frente a uma situação extremamente difícil, porque ele não podia ir contra a lei de Deus, era a lei de Deus. Ele não podia alimentar o ódio no coração daqueles homens. Ele então calmamente diz: verdade, podem apedrejá-lo, é direito, né? Mas nós precisamos pensar, né? Puxa, adultério se comete em dois, porque só a mulher foi levada ali, né? Mas
Provavelmente, talvez, né, estou fazendo minhas conjunturas aqui, alguns daqueles homens talvez já tinham também se deitado com aquela mulher, cometido adultério com aquela mulher. E apedrejá-la seria algo bastante interessante, porque morreria ali, seria sepultado ali as suas culpas, né, os seus pecados. Jesus então diz, podem apedrejá-la. É verdade, é o que a lei diz. Mas quem não tiver pecados, seja esse que atire a primeira pedra. Deus não está indo, o Senhor Jesus ali não está indo contra a lei, né, permitindo, mas trazendo à consciência o pessoal, o eu, porque é fácil olhar o erro dos outros, né? Mas difícil olhar os seus próprios. E aí aqueles homens todos saem, baixam as suas armas, largam as suas pedras, e a mulher fica ali. Daqui a pouco Jesus diz, ué, onde foram os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não. Aí Jesus também dá a palavra de cura para ela. Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Então, por que não conversar sobre a palavra de Deus? É uma riqueza. Tem tantas coisas que a gente pode aprender na vida, nas palavras de Jesus, nas histórias da Bíblia. Não pares de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. E aí, meus irmãos, tem essas ordenanças. Você pode dizer, poxa, mas tantas ordenanças, ser forte, ser corajoso, conhecer a lei, meditar na lei, obedecer a lei, cumprir a lei, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas aí, nosso Deus é tão tremendo que Ele vem sempre com as promessas. Vamos ler? Cada versículo desse, são 3 que eu li, contém ordenanças e promessas. Olha só. Primeiro versículo, promessa, você será bem-sucedido por onde você andar. Quem não quer ser bem-sucedido? Segunda promessa, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Terceira promessa, eis que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Promessa da presença de Deus na nossa vida sempre. Promessa de sucesso. Promessa de prosperidade. Tudo que a gente quer. E olha que coisas simples. Ser forte, corajoso em Deus, meditar na palavra de Deus, não parar de falar dela, não é? Obedecer não é tão difícil. E a promessa do Senhor é fiel, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Todas as suas palavras, nenhuma até hoje caiu por terra daquilo que Ele falou e que Ele não cumpriu. É uma palavra confiável. Então, eu e você podemos seguir como Josué. Josué foi um homem que teve muitas lutas, mas o Senhor era com ele. E ele sabia que ele tinha que obedecer à lei, que meditar na lei, de estar conhecendo a palavra do Senhor e obedecendo. Arrisca. Tem gente que escolhe, né? Ler um versículo da Bíblia. Esse eu gostei. Esse eu não gostei. Isso eu concordo. Isso eu não concordo. E nós, no nosso orgulho, né? No nosso ego, a gente se acha melhor que Deus. A gente acha que a gente pode saber melhor, que as nossas ideias são melhores, não é? Vamos nos humilhar perante a poderosa mão do Senhor. Vamos orar a Ele para que Ele tenha misericórdia de nós e que nós sejamos capazes de, nesse livro da vida, nesse livro que é a palavra de Deus, achar a força e a coragem que nós precisamos para viver nesse mundo, segundo a palavra de Deus, e daí sim, ser bem-sucedido, ser próspero e ter a presença de Deus em todo o tempo em nossa vida. Você quer isso? Vamos orar e clamar isso ao Senhor então? Deus amado, Deus querido, nós queremos juntos, Senhor, com os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela,
Nós queremos clamar ao Senhor para que a gente tenha uma vida bem-sucedida. É isso que todos nós queremos. Todos nós queremos uma vida próspera, Senhor. Todos nós queremos a Tua presença conosco em todo o tempo. Então, Senhor, nos ajuda a obedecer a ordenança, se nós queremos ser herdeiros da promessa, a sermos fortes e corajosos, porque a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra nos dá exemplo, nos dá coragem para seguirmos adiante, para darmos um passo a mais, para seguirmos avante. Senhor, a Tua palavra nos ensina tudo o que nós precisamos saber sobre nós mesmos, sobre o Senhor, sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a cidade. Deus, sobre a igreja, sobre a religião. Senhor, nos ajuda a viver a Tua palavra viva. Nos ajuda a meditar nela de dia e de noite. Senhor, não custa ler um versículo, meditar nele, tentar entender. E se não entendermos, sabemos que mais adiante o Senhor vai trazer a revelação, porque a Bíblia explica a Bíblia. Às vezes, num primeiro momento, não entendemos, mas vamos entender num segundo ou num terceiro momento, se continuarmos buscando estar contigo, buscando, Senhor, a Tua presença, buscando conhecimento da Tua palavra, buscando disciplina, Senhor, para obedecermos a Tua palavra. E nesse caminho, Senhor, eu quero clamar aqueles que de coração sincero querem conhecer melhor a Tua palavra, que o Senhor traga revelação, traga fome e sede da Tua palavra, para que eles possam ler e entender e então obedecer. Deus, é no nome de Jesus que nós oramos e clamamos para que a Tua palavra, Senhor, não seja algo distante de nós, mas seja algo muito presente, muito perto, muito real de cada um de nós. E é no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. E amém. Que bom que nós temos essa palavra, né? Que bom que ela está ao nosso alcance de maneira tão fácil. Não negligencie a palavra de Deus. Por favor, leia, compreenda, medite, fale com outros e você vai ser edificado e certamente vai ser bem-sucedido. Deus te abençoe.